noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Saudar aqui os internautas da comunidade Vida Nova, no Aurélio, no Facebook, né, senhor Aurélio? Os seguidores do Aurélio. E hoje nós temos como tema aí escolhido o orgulho, nosso maior inimigo. Mas antes disso nós vamos fazer a nossa prece. Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e junto também aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui presentes, também aos mentores dessa casa, que nós possamos nos unir em pensamento para atingir os objetivos desta atividade, que é o ensinamento cristão, que é a busca da nossa consciência religiosa, que é a busca do ensinamento trazido por Allan Kardec até nós, e que nós, acima de tudo, possamos capturar essa essência para que isso possa resultar na prática das nossas atitudes, nossos atos perante o nosso semelhante, cada vez mais conscienciosos, cada vez mais certos que estamos trilhando o caminho rumo ao Pai. Embora estejamos muito distante dele, mas nós sabemos que este é o caminho correto e que nós estamos sempre sendo incentivados pelo plano maior para continuar adiante e perseverando nesse caminho. Que assim seja. Muito bem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar do orgulho, algumas definições, né? Então, o orgulho é um sentimento de superioridade pessoal, né? O orgulho é algo que nós sentimos das coisas boas, e ninguém tem orgulho das coisas ruins, né? Então a gente tem orgulho de ter uma boa casa, um bom carro, de um filho formado, essas coisas, né? O problema é quando nós exacerbamos, né, no orgulho, quando a gente começa a utilizar desse sentimento para diminuir o outro. Então esse é o problema, né, do orgulho. Vamos lá. Mas o orgulho, então, tem dois lados, né, o positivo e o negativo. O positivo nós chamamos de autoestima, né? Então é o que eu falei, é quando a gente tem o orgulho das coisas boas, né, que nós conquistamos, de ter uma boa amizade, né? Então é desse tipo de orgulho que a gente tem que praticar, né? E tem um lado negativo, é quando nós, como o Gabriel falado, a gente começa a usar isso para se sobrepor ao nosso próximo, né? Diminuí-lo, né? Então a gente começa a criar um monstro dentro da gente, nesse sentido, até pela ignorância, né? Porque o orgulho é um inimigo oculto, a gente não sente que ele domina a gente, porque o próprio orgulho faz com que nós não nos consideremos orgulhosos, mas nós todos, sem exceção, né, somos orgulhosos e egoístas, né? Uns mais, outros menos, mas somos. Então nós precisamos ter essa consciência de que precisamos combater o orgulho com a humildade, né, com o seu oposto, né? Então, quanto mais nós perseguimos a humildade, logicamente, do outro lado vai diminuir esse orgulho. É uma batalha árdua, essa que é a verdade, né? Mas é uma coisa que nós precisamos ter consciência e estar fazendo no nosso dia a dia, né? Tudo bem. Agora, onde é que está a origem do orgulho e também do egoísmo, né? Olha, se a gente for ver, a origem do orgulho e do egoísmo está no instinto de conservação, né? Então a gente tem o orgulho numa coisa para criar o bem-estar para a gente, né? Então eu quero uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, não importa, né? Quero meu filho estudando numa boa escola. Então isso aí é uma defesa que eu tenho. O egoísmo também, né? Porque em geral a gente pensa primeiro na gente e nos nossos, né? Depois a gente vai pensar no próximo, né? Então é uma defesa que nós temos, né? Então se você for lá ver na questão 702 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos Espíritos, né? O instinto de conservação é uma lei da natureza? E ele responde lá, né? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência.
Uns é puramente mecânico, em outros é racional, né? Então veja, só ali, ó, no puramente mecânico e no racional, a gente já percebe uma diferença, né? Quando é mecânico, nós não temos consciência de que esse orgulho está fazendo mal para a gente, né? A gente está utilizando ele erradamente, né? E quando ele é racional, é quando a gente tem consciência que ele está em nós, né? Então a gente começa a ponderar, começa a controlar esse orgulho dentro de nós, né? Sabendo que nós não combatê-lo, né? De qualquer forma, criando a humildade, né? Criando a virtude. Já 703 ele pergunta: com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem, né? Então veja, esse instinto de conservação faz com que a gente busque a própria vida, né? a nossa sobrevivência, né? Então a gente acaba criando esse orgulho, né? De uma forma geral, para que a gente possa estar sempre reacendendo essa vontade de ter a vida, né? No caso contrário, a gente não daria bola para essas coisas e a gente tenderia ao fracasso ou mesmo sem progresso, né? E ele fala, porque todos devem colaborar no desígnio da providência, né? Então isso faz com que a gente possa medir as coisas procurando auxiliar o outro, né? Eu tenho orgulho de ter as minhas coisas, mas eu não diminuo ninguém. Pelo contrário, se eu puder ajudar, eu ajudo, né? Então são coisas que vêm para que a gente possa estar, de uma forma ou de outra, conscientemente, evidentemente, colaborar com a criação, né? Tá bom. Vamos lá. Olha, o comentário do Miramês com relação às perguntas, ele fala o seguinte, que eu achei interessante. Olha, o instinto de conservação é lei da natureza, todos nós sabemos disso, agregado na consciência para se defender a vida em expansão em todas as latitudes da criação, certo? Então é essa defesa que nós praticamos, até de uma forma inconsciente. Ele se manifesta em uns maquinalmente e no outro já dominando o raciocínio, né? Então ele repete lá o que Kardec teve como resposta dessa questão de a gente estar no orgulho de uma forma maquinal, sem ter consciência, né? Infelizmente, muitos de nós estão nesse estado, e outros que já têm essa forma racional de estar conscientizando o que é o orgulho dentro de nós, né? E o que nós temos que fazer para combatê-lo, né? Vamos adiante. Ele segue lá, a própria lei de atração é ele em outra dimensão, né? Então é um desdobramento, né? A lei de afinidade é um instinto de conservação na dimensão que lhe é própria, né? Então são coisas que estão inerentes ao instinto de conservação, são inerentes, né? Para conservar a harmonia, muitas coisas se encontram escondidas para aparecerem quando oportuno. Logicamente que o véu está sendo levantado, mas não de uma vez, né? Para não confundir a nossa mente, né? Então, para que essa harmonia haja, as coisas vão sendo descobertas passo a passo, né? Nada foi levantado de uma vez, né? Até porque a gente ficaria ofuscado com essas coisas, né? Então, aos poucos a gente vem entendendo isso, né? E isso através dos séculos, né? Bem entendido, né? A coisa é demorada mesmo, né? E para encerrar aqui essa parte, ele fala, é preciso compreender que tudo é regido pelas leis divinas, né? E cada ser evolui em seu ritmo próprio, claro, né? Cada um de nós está numa posição na evolução, então cada um anda de acordo com as suas próprias pernas, né? Muitas vezes o ser humano não alcança a compreensão dessa lei universal da conservação, esse amor de Deus para com todas as criaturas, que um se expressa com instinto, ou em outros como razão, em outros como intuição, e no mais alto com outras faculdades ainda inimagináveis, né? Então são formas de a gente perceber essas coisas, né? Instinto, razão, ou mesmo a intuição.
Ahmed é um autor espiritual, ele escreveu um livro chamado Imensidão dos Sentidos, e lá ele comenta sobre o orgulho, né? Ele fala o seguinte, é uma outra forma de você ver o orgulho. O orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. Então, tudo que acontece à nossa volta, nós analisamos de acordo com a nossa ótica, com o nosso ângulo, né? Com a nossa opinião. Então, cada um tem uma formação, uma opinião formada sobre todas as coisas, né? E é por isso. O orgulhoso utiliza unicamente o que supõe ou imagina, não o que sente, né? E isso causa progressivamente descompensação emocional, né? Então, como ele tem, nós todos, né, temos uma visão alargada do universo, né? A gente enxerga as coisas e imagina ou supõe, né, o que nós estamos vendo, não o que nós estamos sentindo, na verdade, né? Então, isso acaba causando sofrimento para a gente, né, no longo prazo. Então, ele fala, sua percepção é distorcida, pois ela apenas dá importância aos que os outros vão pensar e achar dele. Olha a preocupação que tem. Ele está preocupado com o que os outros vão achar, né? Não presta atenção em seu universo interior. Transita no estado mental onde predomina o ego. O que é o ego? As sensações ou ilusões da mente, né? E não a alma, a percepção dos sentimentos, né? Então, o ego é um problema também, né? O ego acaba nos subornando em certos casos, né? E a gente acaba se enganando, né? Então, veja, então a nossa percepção nunca é 100% correta, né? Porque a gente analisa de acordo com o entendimento que nós temos de mundo, né? De opinião que nós temos sobre as coisas, né? Então, por isso que ela é distorcida, né? Ele fala assim, olha, querem ter a aparência do que não são, né? Assim perdem a sinceridade, a criatividade e a originalidade, sendo incapazes de manter relações duráveis ou sinceramente afetivas. Então a pessoa começa a viver uma mentira, né? E até inconscientemente, né? Porque ela não tem consciência do que o orgulho a domina, né? Então tem essa aparência do que não são, né? Não é a realidade, né? E com isso, ele fala, perde a sinceridade, a criatividade e a originalidade. Ou seja, começa a afastar as pessoas, né? Porque não há, quando não tem sinceridade, mais criatividade e originalidade, há um afastamento, né? Você não convive com aquela pessoa porque ela não te traz uma coisa sincera, uma amizade sincera, uma coisa mais original mesmo, né? Então ele fala, estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem, né? Então é sempre o exterior, né? Eles esquecem de se olhar para dentro deles mesmos, né? Ou de nós mesmos, né? Nós falamos de nós aqui, orgulhosos, né? Todas as suas atividades convergem para a exaltação de si mesmos, né? Sendo incapazes de distinguir entre a realidade do que são e o eu idealizado que fantasiam ser, né? Então muitas vezes você conhece pessoas que só sabem falar das coisas que ele tem, o valor que tem, que é grande, agora eu comprei isso, não sei o quê, sabe? Então é um assunto que toda vez que você encontra a pessoa, ele só fala daquilo, né? Então você vê que é uma coisa que você vai acabando afastando, porque não tem outro papo, né? Ela só quer esse engrandecimento da sua pessoa, né? Então veja, incapaz de distinguir entre a realidade do que são, né? E o eu idealizado, que fantasiam ser, né? Então ela se imagina uma pessoa, seria o ideal para ela, né? Mas ela não é tudo aquilo, né? A realidade dela é outra, né? Mas ela se engana e veste essa máscara, né? E produz essas mentiras, né? Porque aquilo não é real, né? Ora, Jesus se empenhou muito em combater o orgulho, né? Diversas vezes ele combateu os escribas, aquele pessoal todo lá, como é que chamavam lá? Aquele pessoal que ele sempre batia, agora não estou lembrando o nome. Ele falou, certa vez ele falou lá em Lucas 20:46, ele falou, guardai-vos dos escribas que andam com vestidos compridos, amam as saudações das praças e os primeiros assentos
nas sinagogas e nos banquetes, né? Ou seja, é sempre mostrando às pessoas, ao ser humano e não a Deus, né? Não há sinceridade nisso, né? Então, enquanto ele enganava as pessoas, tudo bem, as pessoas ingenuamente acreditavam nisso, né? Mas para Deus nada disso servia, funcionava, né? Mas não, Joana de Ângeles também tem comentários a respeito, que eu achei interessante, que ela fala: na vida social, perceberás os felizes na aparência, que te desprezam sem dar-se conta. Então veja, há um desprezo que eles nem se dão conta disso, né? Imagine, por exemplo, você às vezes é um amigo, um chegado, e há um desprezo até natural da pessoa, né? Imagine aquelas pessoas que são consideradas invisíveis, né? Um faxineiro de uma fábrica, uma pessoa mais simples, esse simplesmente não enxerga, né? Então veja, sem dar-se conta, todavia possuindo o elan é impulso, né? Inspiração do amor, entenderás que eles estão doentes e tão aflitos, que se não se apercebe da gravidade do mal que os mina em silêncio, né? Então nós, que já temos algum entendimento espírita, né? Um pouquinho, né? Que a gente está aí nesse caminho, a gente tem que se considerar um felizardo por entender o próximo, por entender a situação do outro, né? A gente nunca vai poder cobrar dele a mesma conduta, né? De entender, eu tenho que entender ele, né? Não porque eu estou superior a ele, não é isso, né? É porque, graças a Deus, nós estamos numa doutrina esclarecedora que nos dá essa condição, né? Então, quando ele fala lá, possuindo o impulso, a inspiração do amor, né? No caso, esse pouquinho que nós já conhecemos no Espiritismo, nós vamos entender que eles estão doentes, né? Estão tão aflitos que não se apercebem da gravidade que o orgulho está acabando com eles, né? E, lógico, vão acabar sofrendo muito até se aperceber que o orgulho precisa ser combatido, né? Olha, o orgulho nos torna cegos, e esse texto do Leon Denis eu achei interessante, que ele vai explicar o porquê. Ó. Não há nem lacuna, nem imperfeição no universo, ponto pacífico, né? A obra divina é harmônica e perfeita. Dessa obra, o homem não vê senão um fragmento, né? E todavia pretende julgá-la através de suas acanhadas percepções, né? A gente vê um trechinho e já acha que sabe tudo, né? O homem na vida presente não é mais que um ponto no tempo e no espaço. Para julgar a criação, ser-lhe-ia preciso abrangê-la inteiramente, né? Medir a escala dos mundos, que é chamado a percorrer, e a sucessão das existências que o aguardam no seio dos séculos por vir, né? Então ele precisaria ter a noção inteira do universo para ter condições de julgamento, mas ele não tem, né? Esse vasto conjunto escapa às suas concepções, daí os seus erros, né? Daí a deficiência das suas apreciações, né? Porque ele está vendo só um trechinho de tudo, né? E já acha que sabe tudo, né? Esse é o nosso mal, é o orgulho que faz isso, né? A gente saber que acha que sabe tudo e a gente não sabe nada, essa que é a verdade, né? O Emmanuel, ele nos consola dizendo o seguinte, ó: o fato de já conhecermos as nossas fraquezas e defini-las, muito importante, já constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Pratica a humildade sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que pouca humildade é petrificar-se alguém na frieza do orgulho. Então ele está falando, olha, a gente já conhece as nossas fraquezas, nós já reconhecemos, somos orgulhosos, já sabemos qual é o caminho para começar a combater, também já sabemos. Então é questão de trabalhar nesse sentido, né? Então, nesse sentido, a gente já deu um passo importante, né? É o primeiro passo para combater o orgulho, né? Lógico que precisa seguir adiante, né? Que a escada é longa. Então, é que ele fala, vamos praticar humildade, seja pouco, né? Que é melhor ou pior, muito pior que pouca humildade, é petrificar-se alguém na frieza do orgulho. Então, é pior que pouca humildade do que muito orgulho, né? E a humildade? Vamos falar um pouquinho do oposto, né? João de Anjos fala o seguinte, ó: o homem inteligente na Terra compreende desde cedo o quanto necessita crescer e desenvolver-se humildemente, né? Perante o cosmos.
não cessa de estudar nem de experimentar, respeitando em todos os indivíduos todos os indivíduos e os seus recursos, e mais empenhando-se em adquirir conhecimentos novos sempre que se lhe deparem oportunidades adequadas, né? Então, veja, o homem inteligente, quando ele descobre que há necessidade de ser humilde, ele busca se aprofundar nisso, estudar, pesquisar, né? Experimentar, né? Tudo isso são coisas que vão enriquecendo o nosso espírito, né? E adquirir conhecimentos novos sempre que a oportunidade se oferecer para a gente, né? Então é importante que a gente esteja nesse processo para que a nossa evolução realmente se efetive, né? O Hamed, de novo, em outro livro que ele escreveu, Renovando Atitudes, ele falou o seguinte: ó, ser humilde é auscultar é procurar saber, investigar a origem real das coisas, né? Não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto, e depois concluímos o restante ao nosso bel prazer, né? Criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam os nossos objetivos, né? Então veja, quando ele fala lá, por não estarmos realizando constante exercício de autoobservação, o que é isso? É a nossa prática da reforma íntima, né? Como é que está a nossa reforma íntima? Será que nós estamos nos auto-observando, olhando para dentro de nós mesmos, né? Nos analisando, né? Fazendo com que a gente possa se melhorar a cada segundo, né? Então, quando a gente não realiza esse constante exercício de auto-observação, a gente quase sempre deduz ou capta a realidade até certo ponto, né? E o resto a gente conclui de acordo com a nossa cabeça, né? E é um erro, né? Criando ilusões e expectativas desgastantes, né? Que nos tiram do foco, né? Então, tudo isso é importante a gente observar e gravar, né? Joana de Ângeles também fala o seguinte sobre a humildade: olha, que a humildade é uma conquista da consciência, né? Que se expressa em forma de alegria, de plenitude. Quando se manifesta com sofrimento, desprezo por si mesmo, violenta consideração pela própria vida, exibe o lado oculto da vaidade, né? Da violência reprimida, e chama a atenção para aquilo que legitimamente deve passar despercebido. Jamais a humildade é uma atitude interior perante a vida, jamais uma indumentária, né? Uma roupa exterior que desperta a atenção, exibindo o lado oculto da vaidade, né? Então veja, normalmente as pessoas acham que a humildade estaria no aspecto exterior, né? Então tem pessoas que têm algumas atitudes querendo demonstrar humildade, e aquilo não é humildade, né? É, na verdade, exibindo o lado oculto da vaidade, porque ela quer ser observada, quer ser vista, né? Então, essa humildade, ela é conquista íntima, muito íntima, né? E que, ela fala aqui, ela tem que ser legitimamente, deve passar despercebido, né? Não sou eu que vou me achar humilde, são os outros, né? E é bom que nem comente que eu sou humilde, né? As pessoas que vão ver isso em mim, não eu não me acho hilário, né? Sabe, as pessoas têm que achar se eu sou engraçado ou não, né? Então tem certas coisas que a pessoa fala, não, eu sou hilário, quer dizer, é uma antipatia, porque as pessoas às vezes nem acham graça no cara e ele se acha muito engraçado, né? É a mesma coisa aqui, ninguém vai falar, eu sou humilde, não é assim, né? As pessoas têm que enxergar nisso em você como uma virtude, né? Bom, o Hamed, de novo, voltando àquele livro dele, Imensidão dos Sentidos, que deve ser muito bom esse livro, ele fala o seguinte, ó, costumamos confundir erroneamente humildade com servidão, submissão e covardia. Ela é, sobretudo, a lucidez que nasce das profundezas do espírito. Não está relacionada com o nosso aspecto exterior, de jeito nenhum, mas com a maneira como percebemos pessoas e as circunstâncias. É a habilidade de ver claramente, sem defesas ou distorções, pois nos limpa a visão e nos livra dos falsos valores, né? Então veja, que às vezes as pessoas acham
que a humildade está em forma da pessoa ser muito servil, né? Sabe, submissa ou até às vezes covarde, né? Não é nada disso, né? Ele fala que a gente confunde erroneamente quando tem esse tipo de conceito sobre a humildade, né? Tá certo? E acima de tudo dizendo que ela não está relacionada com o aspecto exterior, nunca, né? A pessoa, né, pode vestir um ótimo terno, então, isso é humilde, por lá problema, né? E também pode ser uma pessoa simples, com o seu terno suradinho, e também ser humilde. Mas não é o terno que está fazendo ela humilde, né? Sabe, isso é uma conquista interior, como eu falei, né? E a gente tem algumas expressões do orgulho, né? Porque o orgulho é uma coisa muito extensa, né? Que ela se apresenta de várias maneiras. Então, veja, olha, o reflexo do orgulho é um outro eu, uma segunda natureza enraizada nas profundezas da subconsciência, capaz de nos fazer sentir e pensar em coisas que não correspondem ao que verdadeiramente desejamos e sentimos, né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma segunda natureza, né? Um outro eu, né? A gente às vezes conhece pessoas que parecem estar interpretando um papel. Não sei se vocês já viram pessoas assim, dessa impressão, né? Ela não vive a realidade dela. Ela parece que é um ator, está interpretando um papel, né? Então, às vezes você percebe pelas colocações, pelas atitudes, né? Isso é o orgulho que faz isso, né? Olha, o personalismo também é uma expressão do orgulho, né? Expressão mais perceptível e concreta do orgulho. Ela é excessiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor que temos direitos e qualidades maiores do que aquelas quais realmente possuímos, né? Então é uma coisa que a gente chama de excessiva e incontrolável valorização. Então a gente se supervaloriza, né? Achando que nós somos o máximo, né? E nem sempre é tudo isso, né? O melindre, né? O melindre é uma disposição para se ressentir, se ofender, em geral, com coisas insignificantes, né? Então, se a gente faz uma análise da nossa vida, muitas vezes nós brigamos por um melindre, por dar importância a coisas pequenas, insignificantes, que a gente podia muito bem resolver numa conversa, mas não. A gente se magoa com uma coisa tão boba, né? Vou só contar um fato aqui para vocês terem ideia que aconteceu uma vez. Uma vez com a minha mãe, uma nora dela, cujo marido já desencarnou, a minha mãe esqueceu o aniversário dela. Ela ficou anos sem conversar com a minha mãe. Quer dizer, veja onde chega a coisa, né? Esqueceu o aniversário, para ela foi o fim do mundo, né? Então você imagine uma coisa mais grave ou decepcionante, então é capaz da pessoa desencarnar, né? Então são coisas que a gente tem que saber lidar com isso, né? No nosso dia a dia. Pretensão, conceito exagerado de si próprio, vaidade exagerada, presunção. Então a gente também se acha, né, muito valorizado, sabe tudo, né? Então a gente às vezes tem exibe esse aspecto, né, de presunçoso, de pretensioso, né? Preconceito. Preconceito também é uma coisa que é derivada do orgulho, né? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, né? Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, né? Então é aquilo, a gente tem hoje, pessoal, ou tem quer expressar opinião sobre alguma coisa, mas não vai a fundo, né? Não tem um exame crítico da situação e a gente acaba dando nossa opinião, às vezes até imposta pelo meio que nós vivemos, né? Então as pessoas têm opinião, a gente embarca naquilo sem pensar, sem refletir, né? Então isso também é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Ainda mais hoje em dia, que se fala tanto de preconceito, né? Em todos os sentidos. Indiferença. Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém, né? A indiferença e o desprezo, né? Que é a falta de estima, apreço ou consideração, sentimento de repulsa. Sabe, a gente às vezes tem só
só tem olhos para aquelas pessoas que nos interessam, né? Que nos trazem alguma vantagem, né? Sabe? Então, os outros que estão à nossa volta, que não nos servem para nada, né? Que não tem serventia, a gente acaba sendo indiferente ou desprezando, né? Isso é comum a gente ver, né? Então, infelizmente, como eu falei no início, são pessoas invisíveis que a gente não dá bola. É o varredor de rua, né? É um guarda, um porteiro, né? E a gente às vezes nem cumprimenta porque não vê, ele não vê simplesmente a pessoa, né? Então, e esquece que ali é um ser humano, é um espírito em evolução como a gente, né? Vaidade é o orgulho do que se imagina ser, né? É uma vaidade que nós todos também temos, né? É uma coisa que a gente tem que controlar, né? A gente exagera às vezes com a vaidade, né? A gente imagina uma coisa e se quer ser aquilo e na realidade não somos, né? A inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Então a gente não se conforma com o sucesso do outro, né? Se ele tem uma casa melhor que a minha, um carro melhor que o meu, isso me perturba, me tira o sono, né? A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial, né? É quando a gente acaba enrolando, enganando os outros com a falsa modéstia, né? Então a gente precisa também ter em mente isso, prestar atenção no que nós estamos fazendo, né? E a prepotência é o orgulho do poder, né? Então quando as pessoas às vezes são poderosas, elas se sobrepõem a você de uma forma mesmo prepotente, né? Quer dizer, ela quer que você faça porque ela pode, né? Ela manda, essas coisas, né? Então às vezes você pode ser chefe sem ser prepotente, né? Você pode mandar, até pedindo uma gentileza, um favor, qual é o problema, né? Então veja, para encerrar, vou aqui demonstrar aqui que o orgulhoso dificilmente admite seu erro. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Pedir desculpa é missão impossível, não pede, né? O orgulho não deixa. Não suporta pedir ajuda, né? Nunca tem uma primeira atitude após uma briga, né? Ele não é humilde o suficiente para chegar lá e se desculpar ou tentar fazer as pazes, né? Sempre pense em provar que está certo. Isso está cheio, né? Orgulho ferido, para ele é ferida emocional. Então, quando ele sente o orgulho ferido, abre uma ferida que, para curar, vai levar muito tempo, né? E, às vezes, esse orgulho ferido é pelas coisas insignificantes, né? Por pequenas coisas. Não se arrepende de nada. Não tem arrependimento. Tudo que ele faz é certo, né? Sempre atribui culpa aos outros. Se ele puder jogar a culpa no outro, ele joga mesmo. Isso não tem erro. Se acha superior aos outros, né? Não sabe aceitar críticas. Ele é avesso à crítica de qualquer jeito. Não aceita porque ele está sempre certo, né? Então, crítica, ele não engole. Correto? Olha, pessoal, isso é o que eu tinha para hoje. Espero que a gente tenha compreendido, né, o conceito do orgulho, né? Uma última observação. Como eu disse no início, nós todos somos orgulhosos e egoístas, né? A gente tem isso enraizado na gente. O orgulho e o egoísmo são pais de muitos nossos defeitos, né? Então a gente, primeiro, precisa criar consciência disso, que nós somos orgulhosos e egoístas, né? E começar esse combate, nem que seja aos poucos, né? Porque a gente nunca vai se transformar da noite para o dia. Isso não existe milagre, né? Mas é necessário que a gente comece a dar os primeiros passos nesse sentido, né? Então, já aceitando que somos orgulhosos e egoísmo, embora egoísmo não seja aqui o assunto da noite, a gente já está dando, como o Emmanuel falou, o primeiro passo, né? Reconhecendo as nossas fraquezas, né? E o que nós temos que fazer para combater isso, né? É difícil? É muito difícil, né? Então a gente precisa ter sempre em mente de que os vícios e defeitos precisam ser combatidos e as virtudes precisam ser desenvolvidas. Simples, né? Mas isso a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, né? Durante as encarnações a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E um dia a gente vai alcançar esse estado
que seria da humildade, né, no seu alto grau. Ok? Bom, agora vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, né, que são os passes. Eu, então, solicito aos pacientes que dirijam a sala de passes, né, que a gente possa concluir e voltamos aqui depois para a classe final.